Vamos para a segunda questão da noite, banca FGV. O negócio fica um pouquinho mais complicado. Foi outra questão que muita gente errou, então presta atenção aqui comigo, que se você não entender o princípio das lesões fundamentais, nunca na vida você vai acertar essa questão. Banca FGV, o ano é 2022. A candidose ou candidíase manifesta-se clinicamente na cavidade oral, na forma de áreas esbranquiçadas e avermelhadas. Então, nós temos uma infinidade, não infinidade, mas um número grande de cândidas que podem ser descritas, né? Pseudomembranosa, hiperplásica e assim vai. Então, na candidose ou candidíase hiperplásica, as lesões fundamentais podem caracterizar clinicamente e incluem a condição. Aqui você tinha duas vias para responder. Ou você conhece a candidíase hiperplásica muito bem e automaticamente a resposta vai vir na sua cabeça porque você já observou e sabe o que é. Ou você conhece bem lesões fundamentais. Como o meu foco aqui é te abrir a cabeça com lesão fundamental, eu não vou me apegar às características da candidíase hiperplásica. Nós vamos fazer essa alternativa aqui por exclusão, tá? Porque eu bem acredito que a FGV queria que você conhecesse a doença candidíase hiperplásica e não apenas a lesão fundamental. Mas se você já conhece a lesão fundamental, dá para excluir. Então, vamos lá entender comigo as lesões fundamentais. Eu já falei lá na outra questão que nós temos 3 grupos e agora eu vou passear pelos grupos, tá? Lesões planas ou elevadas são aquelas que caracterizam, que incluem as manchas e também incluem as placas. Deixa eu passar aqui para vocês verem as placas. E inclui também pápula, nódulo e tumor. Então, quando eu estou falando da elevação da superfície, eu estou incluindo todas essas categorias. As manchas, e aí eu vou só dar as definições para poder ser breve. As máculas e as manchas são alterações de cor sem a alteração de superfície. São lesões planas. Pegaram isso aí? A diferença de uma mácula para uma mancha está no tamanho. As máculas são menores, tamanhos de 5 milímetros mais ou menos, elas estão abaixo de 5 milímetros. E a mancha, as manchas estão acima de 5 milímetros. Nós já entendemos aqui na vida o que é mácula e o que é mancha. Agora vamos para a placa. A placa, nós temos a alteração de cor com alteração de superfície. Normalmente discretamente elevadas, e elas tendem a ser maiores em largura, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho. Aqui na mancha, que é uma alteração pigmentada, podem estar nas hipóteses diagnósticas leucoplasias, máculas, névos e inclusive as cândidas. Vou seguir. Já na placa, o que nós temos já é uma discreta alteração tecidual, um pouquinho ali de alteração. Então, nós temos a candidíase pseudomembranosa, alertou o botão da cândida aí já, hein? Ceratose friccional, líquen e assim vamos. Seguindo ainda a linha de raciocínio, entre as lesões planas ou elevadas, nós começamos a ter as elevadas, as mais elevadas, porque primeiro nós tínhamos mancha, 0 elevação, nós tínhamos placa, alguma elevação discreta, mas aqui começa a ter elevação de verdade, nós temos crescimentos. Então, entre os crescimentos sólidos, nós temos a pápula, menor do que 5 milímetros, o nódulo, que é também um crescimento sólido maior que 5 milímetros. E lembre-se que nós temos a classificação do tumor, que é quando alcança 1 centímetro em diante, e o termo tumor não significa, não caracteriza malignidade. Você tem que dizer qual é a característica desse tumor, se ele apresenta características benignas ou malignas. O termo tumor se tornou um sinônimo de câncer na cabeça da população, mas na nossa, de profissional de saúde, não deve ser. E aí, quais são as hipóteses diagnósticas? As hiperplasias inflamatórias, os granulomas, os fibromas, as lesões periféricas, aquelas lesões que podem ser tanto sésseis quanto pediculadas. Essa parte é conversa para outro dia. E eu vou continuar. Lembra que eu estou falando lá no início da questão de candidíase hiperplásica. Escute o nome, hiperplásica. Nós temos os aumentos de volume
e coleção líquida, que é o caso da vesícula e da bolha. Eu não vou me apegar, que nós vimos na questão anterior, vesícula menor que 3 milímetros e bolha maior que 3 milímetros. Lembre-se que nós estamos procurando o que é que caracteriza uma cândida. E ainda nós temos no grupo 3, perda de substância, que são as erosões, fissuras e úlceras. Entendam que aqui nós perdemos tecido epitelial em algum grau e vamos perdendo tecido epitelial até ter exposição de tecido conjuntivo, e eu não vou me apegar. Agora eu vou voltar para a questão. Indo pelo entendimento das lesões fundamentais, uma candidíase ou candidose hiperplásica pode ser uma úlcera, ela pode levar a uma cavidade a ponto de expor o tecido conjuntivo? Não. Então, letra A vai embora. Ela pode ser um nódulo, aumentar tanto de volume que eu confunda com fibroma? Não. Ela pode ser um nódulo de novo aqui na letra C? Não. Ela pode ser uma bolha, ela tem coleção de líquido dentro? Não. Por eliminação, sobraria manchas e placas, mas muita gente, não foi pouca, respondeu nódulos e placas. E teve muita gente que também parou na letra A, placa e úlcera. Aí vamos agora, nós fomos por eliminação e chegamos à resposta através do entendimento das lesões fundamentais. Agora vamos falar da candidíase hiperplásica. Se você já conhecia muito bem a doença, a candidose ou candidíase hiperplásica, ela é a presença da cândida, formando normalmente uma mancha ou uma placa, na grande maioria das vezes esbranquiçada, e que, ao contrário da pseudomembranosa, normalmente não é fácil de raspar. E aí nos traz preocupação porque nós temos que diferenciá-la de uma hiperplasia, que já é uma alteração mais grave no tecido e que já pode me dar sinais de um início de uma lesão cancerizável. Então, quando eu vejo uma candidíase hiperplásica, o que é que eu penso? Eu penso numa mancha ou numa placa, normalmente esbranquiçada, que eu tento raspar e não consigo muito bem, e eu vou acabar solucionando, fazendo diagnóstico diferencial com leucoplasia, como realizando a aplicação de medicamentos antifúngicos e observando a evolução e regressão dessa lesão. Às vezes regride, às vezes para de evoluir, e aí eu chego ao diagnóstico, muitas vezes clínico, de que é uma candidíase ou uma candidose hiperplásica. Se eu não tenho regressão, não tenho melhora com o uso de antifúngicos, se eu não tenho percepção ali do acompanhamento do longo prazo que não respondeu à presença do antifúngico, eu vou apostar na hiperplasia e vou biopsiar. Mas o que acontece normalmente é uma melhora, a regressão da qualidade do tecido. Mas por quê que eu fiquei falando hiperplásica? Porque essa candidíase é uma candidíase onde o fungo cândida presente ali foi capaz de alterar um pouco o tecido a ponto de eu ter uma alteração de cor ou até uma discreta elevação de superfície, que é a descrição da placa. E essa discreta elevação da superfície é alteração tecidual, mas aquela alteração tecidual está induzida pela presença da cândida, certo? E por isso eu não classifico ela como uma leucoplasia. Não sei se eu fui fundo demais, mas a banca FCGV queria esse raciocínio da pessoa que conhece bem as características da candidíase hiperplásica e que pode bater o olho em candidíase hiperplásica e dizer, é mancha e placa. E responder, porque questão de prova precisa ser rápida. Para fazer esse raciocínio todo de voltar e entender que úlcera altera, perda de solução, é perda de tecido. Para entender que nódulo é crescimento, para entender que bolha tem líquido, você tinha que ter um bom conhecimento também das lesões fundamentais para descartar e excluir essa questão rapidamente. Falei muito, mas precisava deixar a questão clara, porque banca FGV é isso. Não é uma banca para você responder com muita facilidade. Você só vai começar a responder com facilidade quando você tiver familiaridade com o conteúdo. E isso leva algum tempo e leva acúmulo de conhecimento. É aquela base do conhecimento que eu fico repetindo no grupo para vocês por muitas vezes. Até a próxima questão. Espero que você tenha ficado até o fim.